roguemos ao Divino Mestre que nos abrigue em sua misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre desculpismo. Nós estamos sempre arranjando desculpas para desistir de qualquer empreendimento. Na realidade, nós utilizamos o desculpismo na tentativa de afastar o remorso, de aliviar ou eliminar a culpa quando não queremos fazer ou acreditamos não poder fazer tal coisa. São inúmeras os tipos de justificativas que normalmente usamos, mas nós vamos nos prender às mais comuns. Começando pela justificativa tempo. Não tenho tempo para nada. Essa é uma das frases mais ouvidas na atualidade. Nós dividimos o nosso tempo entre o trabalho, o nosso lar, o lazer, a religião e mais uma infinidade de atividades. Mas desperdiçamos, na maioria das vezes, minutos valiosos em atividades ou programas que muitas vezes se revelam mais tarde em lamentáveis enganos. Saber gastar o tempo é uma arte muito difícil de se aprender. O tempo é valioso tesouro. É concessão divina para todos nós. E por mais que nos achemos poderosos, nós não podemos retê-lo em nossas mãos. Porque implacavelmente ele passa e prossegue a sua jornada. Quando gastamos o nosso tempo erradamente, com sentimentos ruins, ou mesmo demorando a expressar bons sentimentos, é como se estivéssemos jogando pela janela aviãozinhos feitos com notas de $100, o que significa que estamos jogando fora um verdadeiro tesouro. E o pior é que o tempo que foi não volta. Nós devemos procurar utilizar o nosso tempo com mais sabedoria, manifestando com mais rapidez os nossos sentimentos de amizade, mantendo garra, firmeza pela vida, procurando dar menos importância ao problema e muito mais à solução. Essa história de que não temos tempo para nada é desculpismo. O que temos que aprender é organizar-nos melhores, é priorizar as tarefas que são mais importantes, para que o nosso tempo disponível possa ser utilizado de forma mais razoável, mais útil. É preciso realmente aprendermos a utilizar convenientemente o nosso tempo no atendimento às nossas inúmeras obrigações, seja no nosso lar, na nossa profissão, no lazer, na casa espírita. Em geral, nós gastamos esse tempo sem aproveitar as oportunidades que nos são concedidas diariamente
Oportunidades essas que vêm em forma de bênçãos para todos nós. Cada oportunidade que perdemos em praticar o bem nos coloca distante da felicidade, que é a meta final que todos atingiremos. O tempo é nosso aliado também. E como é? Para tornar a nossa presença importante no mundo em que vivemos. E isso ocorre quando tomamos atitudes que venham engrandecer a comunidade em que habitamos, quando somos úteis às pessoas, quando contribuímos para construir, edificar, transformar o mundo em que vivemos num lugar de mais paz, de mais harmonia. O tempo nos é concedido por Deus também para a realização da grande tarefa de transformação de nós mesmos rumo à perfeição. As horas bem utilizadas constituem tesouro para o nosso futuro. Certa vez perguntaram a Chico Xavier como é que ele conseguia autografar mais de 200 livros por noite depois das reuniões no centro de Uberaba. E o nosso Chico simplesmente respondeu: eu vou autografando de um em um. Vejam que lição preciosa. Não desespero, não indiferença. E o interessante é que nesse espaço de tempo em que ele estava autografando os livros, ele estava sempre conversando com as pessoas, dando atenção a elas, principalmente aquelas a quem ele se dirigia, trazendo assim ensinamentos, consolo, esclarecimento. Nos seus 92 anos vividos aqui na Terra, cada segundo, cada minuto, cada hora foram, em excelência, bem aproveitados em favor do próximo, em favor da doutrina espírita e do mundo em que vivemos. Tipo de desculpismo que utilizamos é não sei fazer. Muitos até chegam a dizer com desdém: não sei fazer, ainda tenho raiva de quem sabe. Isso tudo é desculpa. Desculpa para não fazer. Existem pessoas que não sabem realizar determinadas tarefas, mas tampouco não têm o menor interesse em aprendê-las. Isso constitui ignorância. Ignorância e falta de interesse em aprender. Viver, meus irmãos, nos oportuniza vivenciar experiências e aprendizados, sentimentos e sensações, possibilidades e riquezas íntimas. Mas para viver é preciso fazer. Nós precisamos fazer muito mais do que estamos fazendo. E uma outra coisa, nós temos tempo para isso. Precisamos realmente trabalhar para construir, para edificar, para transformar, para grafar com letras de ouro no livro de nossa vida
a palavra vitória. É verdade que somos criaturas ainda muito imperfeitas, falíveis, mas é necessário que nos esforcemos para conviver melhor com os outros. Temos que afastar esse pessimismo, que não somos capazes. Nós podemos superar tudo, desde que nos disponhamos a fazer, a realizar algo em nosso favor e em favor do nosso semelhante. É importante que aprendamos novos valores, que incorporemos novos conhecimentos que possam trazer para todos nós uma vida, digamos, melhor, que possam trazer mais paz, mais entendimento, mais coragem para realizar, para construir o futuro que está aí, bem pertinho de nós. Temos que trabalhar para trazer o nosso bem-estar, para trazer mais paz para a humanidade. Nós devemos utilizar do capital da ciência e desse mundo de informações que a modernidade nos traz hoje. Nós temos realmente que aprender mais. Todos somos inteligentes. O que nós necessitamos é acionar a nossa vontade e trabalhar, porque assim vamos aprendendo, vamos conseguindo soluções, vamos conseguindo atrair mais benefícios, coisas boas para o lugar onde trabalhamos, onde temos o nosso lar, para que dentro da casa espírita nós vamos também conseguir ajudar a solucionar os dramas que vemos no mundo em que vivemos. Façamos, pois, do aprendizado uma ferramenta na construção desse mundo melhor que todos nós almejamos. Esclareçamos, pois, o ignorante, aprendamos mais com aquele que é sábio, e que possamos também distribuir, espalhar a luz da sabedoria onde quer que vamos. Uma outra justificativa para não realizarmos, para não fazermos tenho medo. E nessa situação, a frase mais comum é: quem sou eu para fazer essa determinada tarefa? Quem sou eu para fazer esse serviço? Isso é falsa modéstia. A pessoa que costuma valer-se desse argumento, na verdade, quer eximir-se de novas atribuições. É muito cômodo alegar o receio de errar. Mas para errar, nós temos que fazer. Só erra quem faz. Aquele que não realiza equivoca-se só por omitir-se, por deixar de fazer, por deixar de realizar. Mas é muito melhor correr o risco de errar produzindo algo de bom do que simplesmente lavar as mãos e não fazer nada. Não erra, mas também não faz nada. É preciso que corporifiquemos os nossos propósitos através da prática, através do fazer. Os dias aí estão passando e com eles também vão as oportunidades que nos são concedidas para realizarmos o melhor. Entre o
desejar e o fazer, Deus colocou em nós a vontade. Se desejamos atingir a paz íntima, afastemos essa desculpa do medo. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo, e procuremos acionar a nossa vontade, trabalhando nas rotas do bem. Dessa maneira seremos os abençoados destinatários da promessa do Cristo. Pedi e obterei. São muitos também aqueles que se utilizam do desculpismo de que outra pessoa vai fazer isso. E assim cruzam os braços na certeza de que a tarefa será dada a cabo por mãos de outras pessoas. Será que isso já não ocorreu conosco? Somos convocados para ajudar em determinado trabalho, mas quando descobrimos que já tem muita gente realizando esse suposto trabalho, por comodismo ou mesmo por preguiça, achamos melhor não ir. Alegando, não precisam de mim, tem muita gente lá para fazer. Nos faltamos assim com o compromisso que assumimos na realização daquela tarefa. Devemos levar em conta que na maioria das vezes não é a tarefa que precisa de nós, mas nós sim é que precisamos dessa oportunidade abençoada para aprender e para desenvolver um trabalho no bem. Todo trabalho no bem é uma oportunidade abençoada e por essa razão não deve ser retardada, tampouco abandonada, sob pena de prejudicar o trabalhador envolvido no trabalho. Evitemos desculpas vãs, pois só trabalhando nós vamos crescer. Quantos também não se acham coitadinhos e utilizam desculpas de que não têm saúde, não têm disposição para realizar determinado trabalho, fugindo assim também do compromisso que tem, muitas vezes com as mais singelas atividades. Por outro lado, essas mesmas desculpas não são suficientemente graves para impedir que essa mesma pessoa deixe de buscar prazeres ou deixe de buscar lazeres esses variados na mesma ocasião. Muitas vezes não temos saúde para realizar uma tarefa que visa ajudar pessoas, fazer algo pelo nosso semelhante. Não temos saúde para isso. Mas, se no caso é uma festa, é um lazer qualquer, aí sim, aí a saúde volta rapidinha. A saúde, nesse caso, não é um empecilho. Nós sabemos, nós vemos que existem muitos seres humanos com problemas de saúde graves, deficiências físicas, e que estão aí realizando o trabalho no bem, trabalhando pelo outro, procurando transformar o nosso mundo num lugar melhor para se viver. Nós trazemos novamente o exemplo do nosso querido Chico Xavier. Todos sabemos que ele tinha problemas de saúde graves, mas isso nunca o impediu de trabalhar
de realizar a sua grande tarefa de ajuda ao semelhante, de espalhar por todo lado as sementes do amor, as sementes da fraternidade. Nós, seres humanos, somos hábeis em criar mecanismos de fugas. Nós achamos sempre as mais variadas desculpas para diminuir as nossas imperfeições. Mas não deixamos passar despercebido o cisco no olho do nosso irmão. Jesus nos trouxe a parábola do arqueiro e da trave para muito bem exemplificar isso. E ainda hoje nós não a compreendemos. Estamos sempre fazendo vistas grossas às nossas imperfeições. Essas nossas atitudes infelizes são realmente difíceis de trabalhar. Nós ficamos até revoltados quando alguém de nossa família, quando uma pessoa muito chegada a nós, nos apontam os nossos defeitos. E na maioria das vezes, essas pessoas agem dessa maneira, procurando nos ajudar. E nós não queremos entender isso. Nós aprendemos com a doutrina que nascemos simples e ignorantes, mas que um dia vamos chegar à perfeição, ao longo de nossas muitas e muitas reencarnações. Mas até encontramos a desculpa na reencarnação. Quando somos chamados a melhorar o nosso comportamento, muitas vezes justificamos: eu vou ter muitas reencarnações aí pela frente para consertar. O que hoje para mim não tem conserto. É mais um desculpismo. Eu tenho muitas vidas pela frente. Nessa vida já não dá para consertar. Vocês sabem que pau que nasce torto não tem jeito, vai morrer torto. Eu estou muito velho para isso. Não dá mais para consertar. Quem sabe em outra vida? Em outra vida aí, sim, mas não agora. E assim vamos seguindo, enganando a nós mesmos, perdendo assim oportunidades que estão aí para que possamos crescer, para que possamos evoluir. E a gente sabe que as oportunidades que hoje nos favorecem para crescer, para aprendermos mais a ser pessoas melhores, podem não estarem numa outra vida. E como? Um exemplo: se hoje eu não cuido do meu corpo, tenho um corpo saudável, mas me entrego aos excessos e assim prejudico o meu físico, numa outra vida eu posso vir com um corpo não saudável como o que eu tenho hoje. Se hoje eu disponho de recursos para ter uma vida financeira tranquila e desperdiço nos vícios, nas paixões, numa próxima vida eu posso vir na pobreza, em total miséria. Se hoje eu tenho uma família maravilhosa, atenciosa, carinhosa, atenta à minha felicidade, e desprezo tudo isso com a ingratidão, com a indiferença, numa próxima vida, talvez eu não tenha chance de vir numa família
como essa. E por aí vai. Daí a necessidade de desejar trabalharmos as nossas imperfeições, procurarmos assim sermos pessoas melhores, fazendo bem, procurando a reforma íntima. Nós temos dentro da doutrina todos os recursos para isso. Pensemos no nosso futuro. Ao invés de termos uma vida difícil, com um corpo não saudável, com uma família assim não muito simpática, por que não termos uma família muito melhor do que temos agora, ou termos uma vida realmente melhor do que essa que temos agora? E tudo isso depende só de nós. É só trabalharmos. É verdade que essas deficiências nos caracterizam ainda. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde, claro, que nós vimos tudo isso que acabamos de falar. Mas é preciso que comecemos a trabalhar. Não é o fato de estarmos com pessoas assim, que somos como nós temos que dar realmente, principalmente no ambiente em que vivemos, no nosso trabalho, no nosso lar, temos que dar o exemplo. Temos também que nos levantar e ajudar também os que estão conosco a levantar também. O dia é hoje, o amanhã se encontra na pauta dos desígnios de Deus. E se ainda sofremos muito, se nos queixamos muito das dificuldades, dos desafios, é por teimosia. Por teimosia, nós estamos sempre exagerando nas desculpas para não fazer, para não melhorar, para não realizar, para não ajudar. Estamos sempre acumulando lixo mental, guardando ressentimentos, ou nos acomodando na inércia, esperando que um dia as coisas melhorem, mas não estamos movendo um dedo para que isso aconteça. A receita da felicidade nós a temos. Jesus nos trouxe pessoalmente essa receita, quando nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Queremos ser felizes? Façamos ao outro o que desejamos que o outro nos faça. Essa é a regra de ouro para todos nós. A atitude bondosa desencadeia uma sequência de ações idênticas que forçosamente retorna a nós. E o que é melhor, retorna em volume muito maior. Mas, se não queremos ainda pôr em prática essa regra de ouro, que é fazer ao outro o que desejamos que o outro nos faça, nós vamos ter que esperar que a professora dor nos ensine. A dor vem sempre nos tirar dos olhos a venda que nos tolhe a vista, e do coração o espinho que fere a nossa alma. Ela sempre chega como carinhosa enfermeira para curar as cicatrizes das nossas quedas. A dor, meus irmãos, é efeito e não causa. É benefício e não
tormento. A dor nos detém. E essa detenção é para que nos desviemos dos malefícios e entremos em sintonia com a lei do amor. Se todos seguíssemos as pegadas do instrutor divino, Jesus, com certeza, seríamos muito mais felizes. Viveríamos num mundo muito melhor. Ele nos ensinou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Portanto, na hora do desespero, na hora da enfermeira dor, lembremos do doce companheiro Jesus, que andou pela via crucis terrena, sangrando seus humildes pés nas sarças e pederneiras. Nós estamos sempre também culpando os outros pelos nossos insucessos, pela nossa infelicidade, pelas nossas dificuldades. É também mais um desculpismo. A harmonia interior, a paz, é um trabalho pessoal. Ao culparmos os outros pela nossa infelicidade, nós estamos esquecendo de pesar na balança da vida a nossa postura, as nossas atitudes ante as ocorrências. Portanto, diante de atitudes tolas, de pessoas rebeldes, de ocorrências desagradáveis em nossas vidas, procuremos exercitar a paciência. A paz está dentro de nós. E nós não podemos deixar que pressões assim exteriores nos manipulem. Muitas vezes, até sem intenção, ferimos, magoamos as pessoas, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós. Mas antes de cobrar dos outros o comportamento correto e exemplar, procuremos verificar se já estamos praticando o que estamos exigindo. Conviver, é verdade, é uma arte difícil. Em todo momento da nossa vida é necessário darmos mais atenção, termos mais cuidado com os nossos relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho, entre os nossos amigos. Devemos procurar compreender mais, tolerar mais. É difícil? É, mas é questão de prática. Temos que pôr em prática esses sentimentos. Temos que procurar exercitar a fraternidade. Temos que procurar utilizar da caridade. E temos que fazer disso um hábito. Por isso devemos começar de pouquinho, desde já. Dessa forma, conviver com os outros passará a ser uma alegria para todos nós, e principalmente para aqueles que compartilham a estrada da vida conosco. No livro A Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio, Francisco Cândido Xavier, psicografou,
nós trazemos a história de hoje. Um eminente professor negro queria muito fundar uma escola num bairro muito pobre de determinada cidade. Ele então vai procurar o prefeito da cidade para conseguir os recursos para construir a escola. Eram mais de 200 crianças, entre idade de 5 até 12 anos, que estavam ali sem estudar, sem saber ler. Chegando no gabinete do prefeito, ele foi bem recebido, mas quando o prefeito ouviu o que ele queria, simplesmente disse que não, porque não havia verbas para aquilo. E ele sai do gabinete do prefeito, muito triste, era um sábado pela manhã. E durante toda a tarde e a noite, ele ficou meditando, pensando no que ele poderia fazer para ajudar aquelas crianças. Porque aquilo era o seu objetivo, ajudar aquelas crianças necessitadas de estudo, de educação. No domingo pela manhã, ele acorda e resolve dar um passeio. Sai passeando em direção ao centro dessa cidade e se vê já perto de um grande mercado que ali existia. É importante dizer que durante todo o passeio, até chegar ao mercado, ele vinha orando, pedindo a Deus uma solução, porque ele não vivia naquela cidade e teria que voltar em breve para o lugar onde vivia. Ele entra então no mercado. Mal ele chega lá e uma senhora já de idade aproxima-se dele e, imaginando que ele fosse um serviçal, estivesse ali de mãos desocupadas, chama ele e diz: me acompanhe. Ele a acompanha. Mostra a ele um grande saco. Ali naquele saco tinha uns 30 quilos de verdura. E pede a ele que ele carregue o saco. E ele prontamente coloca o saco nas costas e segue. Saem do mercado e mais ou menos caminham uns 500 metros e chegam na casa dessa senhora. Uma casa muito bonita. E logo se vê que era uma pessoa que realmente tinha posses. Chegando lá, ela diz para ele: hoje eu vou dar um almoço aqui. Nós estamos celebrando uma causa grande que ganhamos, então vamos dar uma festa agora à tarde. Você poderia me ajudar a realizar alguns serviços aqui? E o professor: mas é claro, estou aqui para isso. Então ela vai e pede que ele limpasse lá as janelas, o local onde iria se realizar a festa. Ainda pede que cuide da chaminé. E ele, fazendo esse trabalho, se suja, não, de pó escuro. Depois pede a ele que ele vá buscar um peru assado que estava a quase 2 quilômetros de distância. Ele vai buscar o peru, traz o peru e ainda ajuda a dar os últimos retoques, até que, quando ele estava fazendo isso, começa a chegar os primeiros convidados para o almoço. Entre esses convidados está o prefeito com quem ele tinha falado no dia anterior. O prefeito, ao vê-lo, acha estranho a presença dele ali e vai procurar a dona da casa, que vinha ser a sua irmã. E pergunta: mas o que é que o professor está fazendo ali? Ele ontem foi me procurar no gabinete e conta o que aconteceu. E ela toma um susto, a senhora toma um susto e explica como conheceu o professor.
Aí diz, o que foi que eu fiz? Vai até o professor, se desculpa com ele e pergunta quanto está lhe devendo pelo serviço realizado. E o professor diz para ela que ela não lhe deve nada e que foi um prazer poder ajudá-la naquele momento. E em seguida se vai. No dia seguinte, essa senhora vai visitar o professor, que estava hospedado numa casa muito simples daquele lugar. Ela bate na porta, a pessoa atende e o professor aparece e ela diz: eu vim aqui lhe dizer que eu consegui com o prefeito, que vem a ser meu irmão, um local para você estabelecer a sua escola. Nós conseguimos um amplo edifício que com certeza vai ajudar muito a educar essas crianças necessitadas. E eu me disponho, disse ela, a ajudar em tudo que for preciso, inclusive em despesas extras, a você realizar esse seu empreendimento. O professor, então, nesse momento, beija a mão da senhora com muito respeito e gratidão. Nós vemos assim que a bondade dele, o desejo de ser útil, de fazer, de realizar, vencera todos os impedimentos legais. Nós tiramos uma lição dessa história, que o exemplo é muito mais vigoroso do que a argumentação. Mas quais são os desculpismos que encontramos ou que usamos para não vir à casa espírita? Hoje é dia de campeonato, de decisão do campeonato de futebol. Último capítulo da novela das 8. Nós utilizamos essa desculpa e hoje nós podemos gravar tudo isso e depois vir para o centro espírita. Uma outra desculpa: não estou me sentindo muito bem. Olha, eu acho que eu nem vou lá hoje, porque eu vou atrapalhar as vibrações boas que tem lá no centro. Não, hoje eu não vou. Essa dor de cabeça, então, não dá para ir, como se não existissem excelentes analgésicos. Quando chega a época de verão, aí sim. Aí que vem um monte de desculpas. Época do churrasquinho, época de praia, época de festa na casa dos amigos, enfim. E a maior desculpa, a maior delas: o verão é muito curto. E a gente tem que aproveitar, você sabe, né? Passa rápido, temos que aproveitar o melhor que podemos. Nós falamos antes sobre como organizar melhor o nosso tempo. E se assim fizermos, nós vamos poder ir para o churrasquinho, vamos poder ir visitar os nossos amigos, vamos poder ir à praia, e a noite vira o centro espírita. As reuniões são à noite, então não impede que nós vamos à praia e realmente aproveitemos esse verão que é tão curto. Quando chega o inverno, aí é outra desculpa: está muito frio. Esse frio não dá, eu vou sair da minha casinha, aqui está tão quentinho, tem que enfrentar o frio lá fora. Não, no dia mais quentinho, aí eu vou. E assim a gente vai adiando, não vamos adiando essa oportunidade de nos elevar, de aprendermos, de podermos realmente evoluir. Essas oportunidades que a casa espírita nos oferece. São tantos os cursos que aqui, eu sei que vocês têm em outras casas também, cursos de aperfeiçoamento, curso para que nós possamos realmente sermos pessoas melhores. E nós desperdiçamos tudo isso com desculpas essas que muitas vezes não têm sentido, são desculpas vãs, desculpas para quem realmente não quer ir. Uma outra
outra coisa. Quantos pais frequentam a casa espírita, trazem os seus filhos para aqui, o que é muito bom. Mas quando eles chegam mais ou menos na idade de 15, 16 anos, já alegam que não podem mais trazer os filhos. Os filhos já adolescentes agora querem ir para as baladas, querem ir para a festa com os amigos, querem ir dormir na casa do amiguinho, da amiguinha. Então, não dá, já está difícil trazer o filho para o centro espírita. E interessante que muitos pais alegam, olha, com a idade de meu filho agora não dá mais para segurá-los. E não vai dar mesmo. Não vai dar, pois se nessa idade os filhos já decidem o que querem e os pais não interferem, acabam a decisão dos filhos, depois disso, não dá mais. Nós esquecemos que nós somos responsáveis pelo bem-estar das nossas crianças e jovens. Por essa razão, temos todo o direito de decidir o que é melhor para eles. É por isso que sempre estamos a dizer que, na maioria das vezes, nós somos os responsáveis pelo comportamento equivocado dos nossos rebentos. Nós investimos muito na formação intelectual dos nossos filhos e esquecemos da formação moral. Depois, quando surgem os problemas de comportamento dos nossos jovens, aí sim, procuramos a casa espírita. O que é que a casa espírita pode fazer pelo meu filho? E agora? E nós vemos muitos pais arrependidos. Muitos deles se queixam, se eu soubesse e sabiam. Porque todos aqueles que aqui vêm sabem que nos nossos estudos, nas nossas palestras, nós estamos sempre falando sobre a importância de trazer a criança e o jovem para a evangelização. Nós também utilizamos de desculpas para não participar das visitas de assistência aos necessitados que se encontram nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nas casas de detenções e em todo lugar onde exista um irmão nosso necessitando de uma palavra amiga, de um sorriso, de conforto, de atenção, de um abraço. Nós também estamos justificando essa nossa não visita, digamos assim, a esses lugares, perdendo assim a oportunidade de realizar esse trabalho tão nobre. E muitos justificam, não, eu não posso ir, porque as visitas são realizadas no sábado e domingo. Esses são dias para ficar com a família, portanto, não posso ir. Outros justificam que os filhos são pequenos, não dá também para visitar. Quando eles crescerem, aí sim eu vou poder ir. Os filhos crescem, agora os filhos crescidos dão muito mais trabalho, não dá para ir. Quando eu me aposentar, aí sim, aí eu vou. Se aposenta e aí, não tenho mais saúde, não dá mais para fazer esse tipo de trabalho. É muito pesado. E assim, nós vamos deixando para depois aquele trabalho
esse trabalho tão nobre que nós podíamos fazer, ou começar a fazer desde agora. Se alguém aqui não tem ideia do benefício trazido para nós numa dessas visitas, seja o asilo ou qualquer lugar que a gente vá, em estar mais perto desses nossos irmãos necessitados, pergunte a alguém que faz esse trabalho. Ou tente uma vez ir até lá. Eu garanto como vão se surpreender e vão querer com certeza partilhar dessa experiência. Mas eu acho que agora já está na hora de parar de puxarmos as nossas orelhas. Sempre é tempo para mudar, para renovar os nossos valores, para reformar o nosso íntimo. E o que necessitamos, já dissemos ontem, é vontade, determinação para realizar o melhor para nós e para o nosso semelhante. Procuremos parar com esses desculpismos, investamos mais em nossa felicidade. Nós temos a bênção da convivência com a doutrina espírita, que ilumina as nossas mentes, que nos traz o consolo, que nos aponta o caminho para a felicidade. Procuremos então aproveitar essa oportunidade. Deixemos de carregar esse fardo que é o desculpismo, esse lixo mental que nos faz sofrer, que impede de que caminhemos adiante, visando sempre um futuro melhor para nós. Somos ainda falíveis, é verdade. Somos seres imperfeitos ainda, mas é tempo de trabalhar. Perdoemos a nós mesmos e procuremos também perdoar. Sejamos felizes. Busquemos a felicidade. E procuremos trabalhar para conseguir um futuro melhor, para transformar esse mundo em que vivemos num lugar de muito mais paz, de harmonia. Muito obrigada, que Deus nos abençoe a todos. À beira da fogueira, imagina, gente. Vamos voltar naquela época. À beira do lago de Genazaré. Sentado numa fogueira, ele e Pedro em particular. Esse é o momento de consolar Pedro. Esse é o momento de trabalhar Pedro. Ele não falou Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, claro que te amo. Só que, como a gente é curioso, nós fomos e buscamos um pouquinho lá no grego. E vimos que lá no grego tem algo bem interessante. Quando Jesus fala Simão, o significado de Simão era a pessoa bamba, fraca. Quando Jesus conheceu Simão, Jesus modificou o nome de Simão e passou a chamar de Pedro, pedra firme. Mas o primeiro encontro ali que eles iam conversar, Jesus o chamou de Simão, fazendo ele recordar ainda daquele homem fraco, frágil que era. Você é frágil. Eu sei que você é frágil. E Jesus pergunta, só que quando nós vamos vendo o grego, o amor, ele tem duas definições diferentes no amor, no grego. Tem o amor ágape e o amor filos. O amor ágape é o amor sublime.
o amor de Madre Teresa de Calcutá. O amor